Alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, como os nossos conteúdos, né, referente ao terceiro bimestre já estão, né, finalizando e alguns deles finalizaram, no caso aí, né, de história. Essa semana nós iremos ver História e Geografia do Paraná, tá certo? Hoje, segunda-feira, iremos ver o conteúdo do segundo capítulo de História do Paraná, tá? Para vocês se recordarem, o livro de História do Paraná é separado, é esse aqui, tá certo? Então, nós iremos ver das páginas 25 até a 34. Então, abram aí na página 25 e acompanhem junto com a professora. Bem, pessoal, nós vimos, né, no primeiro capítulo ali, como a gente sabe, o nosso estado Paraná, ele é constituído, né, foi constituído por diversas pessoas, né, por diversas etnias, diversas diferenças culturais, e tudo isso foi possível, né, a vinda também de imigrantes fora do nosso estado, tá, que vieram para o Paraná e trouxeram aí, né, suas culturas, seus hábitos, enriquecendo o nosso estado. Bem, na página 25 ali vai falar sobre o cotidiano dos indígenas antes da chegada dos europeus, tá? Então ele tá falando que antes da chegada dos europeus às nossas terras, diversos grupos indígenas já moravam aqui, tá? A sobrevivência deles era através da caça, da pesca. Eles realizavam a cultura dos alimentos, tá? Como o milho, a mandioca. A tribo indígena, os caigangues, que habitavam aqui o nosso estado, se alimentavam do pinhão. Pinhão, né? Que vem das araucárias, tá certo? Assado sobre brasas em forma de pão ou sopa. Por quê? Porque tinha grande produção, né, de pinhão, mais do que hoje, antigamente, porque antigamente não havia tantas construções, não foi derrubadas tantas araucárias, né, para a construção de moradias como hoje. Então, antigamente, esse produto, ele tinha em grande escala, tá? Eles se alimentavam também, pessoal, de larvas, insetos que encontravam nos troncos das árvores, porque eles acreditavam que esses insetos, esses bichos, eles tinham, né, vitaminas e ajudavam na sobrevivência deles. Retiravam da natureza também a matéria-prima, tá, pessoal, para a confecção dos seus próprios utensílios, né? Como eles faziam as cestas, né, também. Tem ali também a cera de abelha, eles utilizavam para impermeabilizar cestos e para construir armadilhas. Impermeabilizar é passar como se fosse proteger os cestos ali de embolorar, né? Então a cera de abelha fazia isso. Como eles possuíam costumes diversos entre si, suas habitações apresentavam diferenças, então cada um construía sua casa com seu próprio jeito, tá? Os caigangues, eles construíram, né, as suas casas em formatos redondos e quadrangulares, com varas fincadas no chão e cobertas com folhas de palmeiras ou taquara. Já os guaranis, então nós tínhamos aqui os índios caigangues e os guaranis, tá? Cobriram suas moradias com palmeira ou capim. Então tinha essa diferença ali das habitações que eles construíram. Bem, na página 26, vocês vão realizar essa atividade, tá? Partindo da leitura dos textos que nós vimos agora e da observação das imagens das páginas da página anterior, que é sobre os índios, né, os costumes deles, elabore uma história em quadrinhos representando como os indígenas que viveram nessas terras produziam alimentos e obtinham os alimentos antes da chegada dos europeus. Então, referente às imagens e aos textos que a gente viu, vocês vão elaborar uma história em quadrinho ali, tá certo? Página 27. Organização social dos indígenas nas reduções jesuítas, tá? Reduções jesuítas, pessoal, era um local, né, que reduções, os indígenas, os jesuítas, eles que tomavam conta desses lugares com a intenção de catequizar os índios, e também os jesuítas eram contra, né, a escravidão dos índios. Então, essa redução, esse local onde habitavam os índios e os jesuítas, eles plantavam, eles colhiam, eles realizavam os trabalhos ali, tá certo? Aqui está falando que os primeiros europeus que se estabeleceram aqui no nosso território, né, paranaense, foram os espanhóis a partir de 1554. Eles fundaram essas reduções jesuítas com o objetivo do quê? Eles tinham o objetivo de catequizar os índios
E isso que a professora tinha dito, né? Protegê-los contra a escravidão, tá? Ali nas reduções, que era no local onde eles moravam, eles criavam animais, eles aprendiam a tecelagem, a carpintaria, a ferraria, tá? Entre outras coisas, e também frequentavam a escola. Essas reduções jesuítas, os jesuítas eles controlavam o dia a dia dos índios, tá? Que eram chamados de nativos porque moravam naquela região. E eles implementavam a fé católica, eles faziam os índios, né, acreditarem em Deus, tá certo? Eles deveriam, os índios, participar das missas todos os dias, nos feriados, nos dias santos, e participar também das festas religiosas. Lá nas reduções jesuítas, cada índio tinha sua moradia, mas as terras e os rebanhos era coletivo, ou seja, todo mundo cuidava de tudo e era dividido entre todos, tá? E aí, dentro das reduções jesuítas, alguns indígenas ocupavam cargos de poder, como o de alcaide, responsável pelos assuntos administrativos, e os de corregedor, que cuidava dos assuntos jurídicos. Então, nós tínhamos ali o alcaide, que era responsável pela administração, tá? E os corregedor, tá? Os corregedores, eles cuidavam ali dos assuntos jurídicos, tá? Da redução jesuíta ali. E nessas reduções, eles praticavam também o comércio, que era a venda, tá? E troca de algumas coisas ali. As crianças precisavam frequentar a escola, elas aprendiam a ler, aprendiam sua língua nativa, a escrever e a fazer cálculos, tá? Nós temos uma imagem ali, pessoal, ali é aldeamento de Nossa Senhora do Loreto de Pirapó. Então, quando os portugueses iniciaram a ocupação do território paranenses, ali está falando no século XVI e no século XVII, as reduções foram destruídas ou abandonadas. Foi a partir de 1850, o governo português fundou vários aldeamentos em nossa região, que eram as aldeias, tá? Os quais funcionavam de forma parecida com as reduções. Por quê? Porque as aldeias ficavam uma próxima, as casas eram uma próxima a outra, eles produziam, eles se alimentavam através dos produtos que eles mesmos, tá? Faziam, tá? E produziam. As reduções ali tá falando que é referente a essa aqui, por exemplo, aldeamento de Nossa Senhora do Loreto. Hoje é município de Itaguajé, tá certo? Olha só, tinha ali, né, algumas casas ali, o aldeamento que era essa população de índio ali. Página 29, nós temos ali algumas questões, tá? Sobre as transformações que ocorreram na forma de viver dos grupos indígenas no nosso estado. Então, letra A. O que mudou no cotidiano dos indígenas após a chegada dos europeus? O que vocês acham que mudou? Antes da chegada desses europeus, os índios eles viviam do quê? Eles viviam da caça, da pesca e da agricultura. Com a chegada dos portugueses, eles começaram a aprender, né, outras coisas, como, por exemplo, a língua daqueles colonizadores que vieram para cá, tá? E eles deixaram de viver em aldeias, eles foram viver em reduções, tá? Junto com os jesuítas. B. Por que o cotidiano dos grupos nativos sofreu alterações com as chegadas dos europeus, tá? Com a chegada dos europeus, eles tentavam, né, como eles queriam domesticar, queriam escravizar esses índios, eles tentavam transmitir a sua cultura aos índios, tá certo? Mesmo os índios tendo outra forma de viver, outra forma de pensar, eles queriam que os índios tivessem parecido com a sua cultura, tá certo? E eles queriam o quê? Eles queriam escravizar mesmo esses índios. Então, vocês vão responder lá. 2. Represente por meio de desenhos como viviam os povos indígenas antes da chegada dos portugueses. Então, antes da chegada dos portugueses, os índios eles tinham sua vida própria, né? Eles mandavam em si mesmos, eles caçavam, eles colhiam, eles tinham seus modos e costumes de viver. Com a chegada dos portugueses, tá? Ali tá, durante o período das reduções jesuítas, eles moravam em reduções, eles eram catequizados por esses jesuítas, tá certo? E atualmente nós sabemos que essas aldeias indígenas diminuiu bastante, né? Muitos índios morreram, né? Então,
Atualmente nós temos poucas tribos indígenas, mas algumas tribos indígenas ainda permanecem em isolamento no nosso país, tá? Eles vivem da caça, da pesca, da produção dos seus alimentos, mas reduziu muito, tá bom? Aí nós temos ali também, pessoal, a organização social dos mineradores no litoral, tá? Ali tá falando que nós, como nós já vimos, né, nós estudamos sobre os nativos que foram os índios que viveram no passado, que a partir de 1640 chegaram ao litoral da nossa região um grupo de paulistas, tá? Que eram lá de São Paulo, homens livres que, com o objetivo de enriquecer, tornaram-se mineradores. Eles vinham atrás de minério, né, de ouro. Eles acreditavam que poderiam enriquecer rapidamente, tá? Aqui no nosso estado, porque eles vinham atrás de pedras preciosas, certo? Aqui também, nessa época, já existia, tá? Trabalhadores livres e também os escravizados, que eram mandados, né? Pelos europeus. Paulistas trouxeram consigo africanos escravizados, vieram para achar esses tesouros que eles achavam, né? Que iam encontrar aqui no nosso estado. Com o passar do tempo, alguns paulistas escravizados casaram-se com as nativas da região, construindo moradias e estabelecendo nesses espaços. Essas pessoas passaram por muitas dificuldades, pois não existiam aqui ainda, pessoal, estradas, meios de transporte, como existe hoje, tá bom? Para transportar as pessoas e os alimentos nessa época, eram utilizados canoas, barcos, carroças e os cavalos. O pintor Palliere retratou um dos meios de transporte que tá ali, tá certo? Olha só, canoa no Rio Paranaguá, tá? Na página 32, vai falar também, no início, os mineradores não criavam animal nem praticavam a agricultura aqui no nosso estado. Era difícil conseguir alimentos e roupas, pois estes vinham de longe e era muito caro. Assim, era comum, né, os comerciantes de alimentos e tecidos serem mais ricos que os garimpeiros, porque como não tinha essa produção, aqui eles precisavam comprar e acabava sendo muito caro e enriquecia quem produzia isso, tá? Não existia ainda estradas nem uma grande variedade de alimentos prontos, certo? Vocês vão ver ali, ó, que no decorrer do tempo, os colonos de origem europeia passaram a adotar hábitos indígenas, consumindo mandioca, pinhão, milho, por exemplo, enquanto influenciavam o modo indígena de pensar e de organizar o trabalho, tá? Então, tem até imagem ali, ó, eles plantando, eles colhendo, eles transportando, né, esses alimentos, criando pontes ali, tá? Nessa época ainda, né, da colonização. Então, nós vamos encerrar o conteúdo por aqui, a professora vai voltar, tá? Para nós encerrarmos lá a página 33 até a página 34, tá certo? Enquanto isso, vão realizando as atividades das páginas anteriores. Um beijo enorme para vocês e até logo. Tchau!